esse tema aqui na qual foi incumbido de tratar, o papel das cortes de apelação, após a criação dos mecanismos de repercussão geral e dos recursos repetitivos, em matéria tributária, evidentemente, cingindo-se ao nosso contexto que é o tributário, é um tema que me parece não tem sido objeto de muita reflexão, de muita atenção. Eu, até pela minha condição, desembargadora federal do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, tenho vivenciado esse problema, tenho vivenciado essa situação de como fica a jurisdição em segundo grau a partir da aplicação desses institutos. Então, por isso que minha fala vai ser muito singela, é muito mais um depoimento pessoal, talvez, do que propriamente a pretensão de ensinar algo aos senhores. É apenas para suscitar, para provocar algumas questões. Muito bem, vou iniciar lembrando algumas coisas bem básicas em relação a esses dois institutos, depois vou passar a apresentar alguns números de repercussão geral e de recursos efetivos em matéria tributária para mostrar qual a importância que esses institutos têm no nosso contexto. E, ao final, vou fazer brevíssimas considerações sobre o impacto da aplicação desses mecanismos no julgamento, especialmente na jurisdição das cortes de apelação, vale dizer, dos tribunais de justiça e dos tribunais regionais federais. Pois bem, quando nós pensamos em repercussão geral e no mecanismo dos recursos repetitivos, nós sabemos que esses institutos foram inspirados num outro sistema que não é o nosso sistema, que é o sistema de civil law, como se costuma dizer. Foram inspirados no sistema da common law, ou seja, o sistema que prestigia ou privilegia a decisão judicial. Então, nós nunca tivemos um sistema assim, mas nós podemos dizer que nós estamos num período de adaptação ou de ajuste. Então, embora o nosso sistema seja de civil law, o que significa dizer que há a primazia da lei, não é? Nós temos hoje vários institutos que refletem a influência desse outro modelo, do modelo da common law, ou seja, da primazia da decisão judicial. Então, os institutos que refletem isso com mais veemência são justamente a repercussão geral e o mecanismo dos recursos repetitivos. Esses são institutos novos, como nós sabemos, novíssimos, porque a partir da emenda da reforma judiciária, a emenda 45 de 2004, que esses institutos começaram a surgir, começaram a ser aplicados. Depois, a repercussão geral, a partir de uma lei que modificou o Código de Processo Civil em 2006, depois o regimento do Supremo Tribunal Federal foi adaptado, em 2007 começou a se aplicar a repercussão geral. Já o mecanismo dos recursos repetitivos levou mais um ano, 2008. Então percebam que nós estamos ainda no início da experiência, da vivência, da aplicação desses institutos. Mas eu acredito que nesses 4 anos, mais ou menos, nós já possamos identificar algumas coisas, alguns benefícios e talvez alguns efeitos nocivos. Então, a ideia é pensar um pouco sobre isso. Dos benefícios, todos nós estamos cientes, né? Esses institutos vieram com que propósitos? Basicamente, buscar a redução do volume excessivo de recursos dos tribunais superiores. Então, esse foi o primeiro grande objetivo, na medida em que já se sabia que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça estavam abarrotados de processos. Então, o primeiro objetivo, o grande objetivo foi esse, diminuir o volume intenso de recursos dos tribunais superiores e também, evidentemente, alcançar uma uniformidade de jurisprudência, né, uma uniformidade das decisões judiciais, o que sempre de toda maneira, prestigiar a ideia de isonomia. Então, esses foram os grandes objetivos, e como eu vou apontar logo mais, em termos numéricos, acredito que esses objetivos foram alcançados. Pelo menos, esses são os efeitos benéficos que nós sentimos da aplicação desses institutos, embora, como eu disse há pouco, ainda estamos bem no início dessa experiência. Mas a minha proposta hoje não é falar desses resultados, desses efeitos que todos conhecem, mas é talvez pensar em outros efeitos que, vamos dizer, menos óbvios, os efeitos menos óbvios, ou que eu até posso chamar de efeitos colaterais. Quais seriam os efeitos colaterais? Os grandes efeitos, realmente a redução de efeitos de volume de recursos foi imensa, a uniformidade da jurisprudência também, boa parte alcançada, mas será que são só esses efeitos? Não, há efeitos
vamos dizer, outros menos perceptíveis à primeira vista, mas que, a meu ver, também merecem uma certa atenção. Então, vamos chamar de efeitos colaterais. Então, vamos lá, vamos só recordar rapidamente algumas linhas sobre repercussão geral e repetitivos para a gente poder contextualizar o que vem a seguir. Bom, então a repercussão geral, como todos sabem, eu acabei de mencionar, começou a ser aplicada em 2007 e a ideia, como ela funciona, como filtro recursal. E nós sabemos, então, que a repercussão geral é pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário. Então, significa dizer que, para que o recurso extraordinário seja conhecido pelo Supremo Tribunal Federal, é preciso que o tribunal reconheça que, naquele recurso extraordinário, existe questão relevante, não é isso? Que envolva, né, como diz lá, como está na própria dicção do regimento, uma questão relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapasse os interesses subjetivos da causa. É aquela ideia da transcendência dos limites subjetivos. Então, a discussão, a questão que está envolvida naquele recurso não interessa apenas as partes do processo, ela vai muito além, ela atinge um sem número de pessoas. Então, em sendo assim, se o Supremo reconhece essa questão relevante com esses contornos, então o Supremo admite o recurso extraordinário, então vai conhecer do recurso extraordinário. Então, portanto, é um filtro recursal inegável e vem funcionando assim, com muita eficiência, né? Por quê? Porque a ideia é que assim o Supremo não precise, como fez durante toda a sua existência, julgar múltiplos casos sobre a mesma questão. Então o Supremo julgava centenas de vezes a mesma coisa. Então, para evitar que isso acontecesse, com prejuízo evidentemente de outras tantas atribuições do tribunal, então foi instituída a repercussão geral. Só para lembrarem, essa é uma informação que todos devem saber, mas enfim, só para recordar, nesses 4 anos e meio de experiência com a repercussão geral, portanto, no período compreendido entre o segundo semestre de 2007 ao primeiro semestre de 2012, então 4 anos e meio, o número de recursos distribuídos do Supremo Tribunal Federal caiu 64%. Então, essa informação está no sítio do Supremo Tribunal Federal na internet. Então, imagine 64% menos nesse período. Então, o tribunal hoje tem um número de recursos muito menor e, portanto, tem condição de se dedicar mais adequadamente ao exame de cada caso. Então, quanto a isso, esse filtro funcionou fantasticamente bem. Essa é uma redução de 64%, é realmente bastante impressionante. Muito bem. E o mecanismo dos recursos repetitivos? Bom, a ideia aqui, o objetivo qual foi? Também reduzir o volume intenso de recursos no Superior Tribunal de Justiça e também conferir uma interpretação uniforme, uniformizar a jurisprudência em relação ao chamado direito federal, legislação infraconstitucional federal. Então, isso também foi obtido com esse mecanismo. O fato é que a diferença, vamos dizer, uma das diferenças mais importantes é que no sistema dos recursos repetitivos não existe esse pressuposto de admissibilidade. Quer dizer, então, o que se faz é um julgamento de pura amostragem, o tribunal escolhe, né, os processos piloto e aí julga, né, esses processos, e esses processos, então, funcionam como um julgamento por amostragem. Mas não significa dizer que haverá um filtro ou um pressuposto de admissibilidade de uma questão que transcenda para que o tribunal conheça o recurso. Então, não é assim, não funciona como no Supremo. Mas já devem ter ouvido falar que é uma proposta de emenda constitucional para adaptar isto e para também existir como uma repercussão geral em sede do Superior Tribunal de Justiça. Então, isso já está sendo discutido, está sendo proposto para funcionar tal como funciona no Supremo. Mas, ainda assim, o número de recursos também caiu no Superior Tribunal de Justiça, portanto, esse efeito também foi obtido lá, a uniformização também tem sido conseguida. Então, vejam que essas ideias são muito claras em relação a esses dois mecanismos diante dessa vivência que nós temos. E no direito tributário, agora passando para a nossa área específica, como é que esses mecanismos têm funcionado para a apreciação da matéria tributária? Bem, começando com o Supremo Tribunal Federal. A matéria tributária responde por um contingente significativo
na jurisdição exercida pelo Supremo Tribunal Federal. Se forem consultar o sítio do Supremo na internet, vão verificar que, pelo menos desde 2009, eu fiz o levantamento desde 2009, mas existe mais ou menos uma regularidade do percentual de processos de matéria tributária que são julgados no Supremo, que são distribuídos, melhor. Aqui nós temos o critério de distribuição. Então, vejam só, em 2009, a matéria tributária respondeu por 11,94% dos processos distribuídos no Supremo Tribunal Federal. Em 2010, o número caiu para 9,92%. Em 2011, subiu, chegou a 10,63%. E os dados deste ano, que são os dados disponíveis estão até a data de 31 de julho, já temos 7,99%, enfim, 8% dos feitos distribuídos no Supremo. Então percebam que nós podemos dizer aí que de 2009 para cá, de 2009 já havia repercussão geral, né? Nós estamos aí com cerca de 10% dos feitos distribuídos no Supremo cuidam de matéria tributária. Isso, alguém vai dizer, mas isso é muito pouco. Não, isso é muito significativo, porque imaginem que os 90% restantes estão distribuídos em relação a todas as outras matérias, tudo mais, o Supremo julga todas as matérias. Então, desde que obviamente tenha a questão constitucional relevante, mas enfim, então percebam que 10% é um número bastante expressivo. E é preciso dizer também que a matéria tributária ela é muito vocacionada a ensejar o reconhecimento de repercussão geral, ou seja, de questão relevante que transcende os interesses subjetivos da causa. Por quê? Porque nós estamos num contexto onde as obrigações são ex lege. Portanto, a lei é a fonte direta das obrigações tributárias. Mais ainda, obrigações ex lege submetidas ao princípio da generalidade, o que significa dizer que todas aquelas pessoas que realizarem condutas ou que estiverem inseridas nas situações descritas na lei, como necessárias e suficientes para deflagrar a obrigação tributária, vão ter que arcar com o tributo correspondente. Portanto, nós estamos num campo de relações de massa. Quer dizer, vem a lei, estabelece aquela situação, deflagra a consequência, isso atinge um número indeterminado de pessoas. Nós estamos mesmo num contexto de direitos individuais de origem homogênea. Então, num contexto como esse, numa seara com esse perfil, evidentemente que há muito ensejo para reconhecer a repercussão geral. Tá certo? Porque a questão constitucional que o Supremo venha a apreciar, por vezes, muita frequência, transcende os interesses subjetivos. A causa por quê? Porque milhares, milhões de pessoas podem estar na mesma situação. Então, acho que isso é algo que se verifica na matéria tributária, talvez mais em um outro setor, mas não é o que ocorre em todas as disciplinas, em todas as áreas do domínio jurídico. Isso no direito tributário é muito acentuado, ao meu ver. Acho importante sublinhar. Tanto assim vejam só, e esse foi o levantamento que eu fiz, porque isso não está claro, você precisa fazer contagem 1 a 1. Então, no final de semana passada, estava aí no site Supremo fazendo essa conta, porque esse levantamento o site não mostra. Mas olhem só, vejam só, dentre os assuntos com repercussão geral reconhecida, aqui não vou entrar na distinção se o mérito já foi julgado ou não foi julgado, mas dentre os temas com repercussão geral reconhecida no Supremo, desde que o Instituto foi implementado, em 2007, então segundo semestre de 2007, até o momento. Então, são 430 leading cases que estão no site. 430 leading cases. Então, desses 430, 120 são sobre matéria tributária, o que representa 28%. Então, vejam, do universo, isso na consulta feita até semana passada, do universo de temas em que se reconheceu a repercussão geral, de casos em que se reconheceu a repercussão geral, 28% versus a matéria tributária. Então, isso é muito expressivo, isso mostra como efetivamente esse instrumento tem forte impacto na uniformização da jurisprudência em matéria tributária, e vai ter, obviamente, impacto na jurisdição das instâncias inferiores. Então, isso é muito, muito importante destacar. Passando aos recursos repetitivos, agora também no contexto tributário, a situação é mais ou menos parecida. Notem, também um levantamento que fiz muito rapidamente, dos 486 temas em relação aos quais houve afetação à
sistemática dos recursos repetitivos, 486 temas até o final de semana passado, 139 versam sobre matéria tributária, que dá um total de 29%, percentual de 29%. Então, veja, 28% dos temas de repercussão geral são matéria tributária. 29% dos temas afetados ao sistema de recursos repetitivos são matéria tributária. Então, percebo como dá até números muito próximos. Né? Então, isso é muito expressivo para mostrar como esses mecanismos influenciam toda a jurisdição nesse nosso contexto. Também deve-se dizer que, no contexto do Superior Tribunal de Justiça, há também que se reconhecer essa vocação da matéria tributária para a submissão ao regime de recursos repetitivos, porque a matéria tributária, nós sabemos, quase sempre a discussão não depende de prova, não é isso? Ou de dilação probatória, então também não há muito ensejo para a aplicação da súmula 7, dizer, a gente não reexamina a prova, portanto não conhecemos o recurso especial. Então, por isso, existe aí um solo fértil, né, vamos dizer, um domínio fértil a ensejar a aplicação do mecanismo de recursos repetitivos. Pois bem, então percebo que é este o contexto da matéria tributária, né, muito vocacionada tanto para ensejar a repercussão geral quanto para ensejar a aplicação do sistema de recursos repetitivos. Bom, e como é que fica isso, né, já que o meu tema é o papel das cortes de apelação, como fica isso diante dessa realidade, como ficam os tribunais regionais federais, como ficam os tribunais de justiça, como isso vai influenciar a jurisdição exercida por esses tribunais? Esse é um ponto que me parece pouco pensado ou pouco refletido. Bom, ao que parece, o emprego desses mecanismos vai ensejar, por vezes, um redesenho, vamos chamar assim, ou uma reformulação do exercício da competência jurisdicional desses órgãos. Eu vou procurar simplificar, são apenas primeiras ideias, e, como eu disse, toda a solução das questões que eu vou colocar aqui, o ministro Noronha é que vai oferecer, então eu só vou provocá-los, né, porque são apenas ideias, eu ainda estou pensando, comecei ontem, na semana passada. A primeira vez que eu vejo desembargador da Eduardo para mim. O tema de Vossa Excelência é um tema de diagnóstico de problema, então vamos deixar os problemas com o ministro. Né? Mas enfim, vejam só. Então, a primeira hipótese que eu quero recordar, ou provocar, às vezes, é a seguinte. Então, vamos pensar primeiro na repercussão geral. Então, a repercussão geral com mérito julgado. Então, foi reconhecido a repercussão geral, foi julgado o mérito, e aí como fica? Nós sabemos que a decisão proferida em repercussão geral não tem um efeito vinculante, não é isso? Ela não é súmula vinculante. Então, ela não tem um efeito vinculante, mas, pelo menos oficialmente não tem. Eu vou dizer isso, oficialmente não tem um efeito vinculante. Mas nós sabemos que, evidentemente, uma decisão proferida nesses termos vai provocar uma avassaladora uniformização de jurisprudência. Ela tem uma função paradigmática muito forte, uma função persuasiva muito forte. Então, conquanto não seja obrigatório que os órgãos jurisdicionais inferiores adotem o posicionamento que o Supremo firmou em sede de repercussão geral, todos aqui hão de concordar que será muito difícil um tribunal ou um juiz dizer, não, eu vou manter a minha convicção aqui, vou decidir do jeito que eu acredito, que eu já entendi, não obstante ser contrária ao entendimento fixado pelo Supremo. Então, todos nós de convicção, isso é muito difícil de acontecer. Então, na verdade, se não existe um efeito vinculante, oficialmente existe um efeito vinculante por via oblíqua diante desse caráter, essa força do precedente, essa persuasão que vem embutida na decisão do Supremo. Então, o que deve acontecer em quase da totalidade dos casos é que todos os órgãos jurisdicionais vão adotar esse posicionamento. E, portanto, o primeiro ponto aqui a pensar é: existe um princípio da livre convicção do juiz. Até que ponto a repercussão geral não está implicando um novo perfil ao conteúdo desse princípio? Até que ponto nós podemos falar hoje do princípio da livre convicção do juiz, que é um dos princípios relevantes do processo,
da mesma maneira, como é que nós podemos entender da mesma maneira como entendíamos antes do mecanismo da repercussão geral. Então, esse é o primeiro ponto, até que ponto eu posso dizer que ainda a livre convicção é tão livre assim. Diante da força deste mecanismo que acaba criando um efeito oblíquo, criando um efeito vinculante por via oblíqua. Então, esse é um ponto que me parece muito importante, porque o que vai acontecer, a tendência é que todos os órgãos jurisdicionais apliquem o precedente e até, por vezes, sem a atenção devida aos casos individuais. Até com sacrifício de peculiaridades de casos individuais. É um tema que a professora Isabel estuda com maestria, né? Até que ponto a justiça não vai ser afetada, a justiça no seu sentido ontológico, até que ponto não vai ser afetada? Porque a tendência é aplicar o precedente a tudo aquilo que é igual, aquilo que for mais ou menos parecido, e, enfim, então vejam, é um efeito muito forte. Então, esse é um primeiro efeito colateral que se pode destacar. Agora, existe um outro lado. Isso eu disse se a repercussão geral for conhecida, julgada no mérito. E se o Supremo não reconhecer a repercussão geral? Então vamos imaginar que se trata de questão constitucional, sempre partindo dessa ideia, dessa premissa, se trata de questão constitucional, mas o Supremo não reconhece a repercussão. Então o Supremo diz, bom, se não há repercussão geral, significa dizer que ele não vai conhecer o recurso extraordinário, não vai apreciar a questão. Muito bem, aqui é um outro efeito, penso que eu vi poucas pessoas pensando nisso, mas acho muito importante sublinhar. Isso significa dizer, então, que se o Supremo não vai conhecer o recurso extraordinário, não vai apreciar aquela alegação de inconstitucionalidade, o Supremo não vai exercer controle de inconstitucionalidade sobre aquela questão. Pelo menos não vai exercer do ponto de vista de controle por via de exceção. Não vai fazer o recurso. Isso significa o quê? Isso significa, fortemente, a meu ver, um redesenho nas competências não só do Superior Tribunal de Justiça, como também das cortes de apelação em matéria de controle de constitucionalidade. Vejam só, se o Supremo não vai exercer o controle de constitucionalidade por via de exceção, porque entendeu que aquela questão não é relevante do ponto de vista social, econômico, jurídico ou político, ao transcender os interesses subjetivos da causa, ele já disse isso, a quem caberá exercer o controle de constitucionalidade por via de exceção, em última instância? Ao Superior Tribunal de Justiça. Não é mesmo? Então, se o Supremo não vai conhecer, por via de exceção, quem vai conhecer é o STJ. Então vejam que o STJ, pelo menos a minha primeira ideia é essa, ele ganhou um papel inédito em matéria de controle de constitucionalidade. Porque se o Supremo não fizesse esse controle, porque negou a repercussão geral, o STJ tem o papel de fazer como última instância. Ou seja, amplia-se a competência da Corte para examinar a matéria constitucional. E, portanto, dizer assim, olha, toda a jurisprudência do STJ, como a gente conheceu até a implementação da repercussão geral, é matéria constitucional, não conheço por recurso. Peraí, mas agora será que dá para continuar dizendo isso? Sim, claro, na hipótese, repito, de o Supremo não reconhecer a repercussão geral, não dá mais para dizer. O tribunal não conhece do recurso porque é matéria constitucional. O problema é que agora a matéria constitucional poderá sim ser apreciada pelo STJ como última instância, vejam bem. Então, pelo menos é o que está me parecendo. Na via de exceção vai acontecer isso. Também, vejam bem, também isso vai acontecer nos tribunais. Estou arrumando mais serviço para o ministro. Então, provavelmente eu vou sair daqui com o processo disciplinar. Mas vejam só, isso também vai repercutir nos tribunais regionais federais e nos tribunais de justiça. Por quê? Todos sabem que é muito difícil essas cortes declararem inconstitucionalidade, não é mesmo? Muito difícil, não só porque existe aquele quórum qualificado, precisa haver a sustentação da arguição. Eu mesmo sinto lá entre os meus colegas, ninguém tem que suscitar arguição, aí fica anos para julgar isso aqui dentro do tribunal, ninguém pode julgar os recursos enquanto tiver a afetação à arguição, enquanto ela estiver pendente de julgamento, então os órgãos fracionários não podem
Enfim, ninguém tem disposição para isso, porque obviamente é o Supremo que cabe. A coisa já não será assim se o Supremo não conhecer a repercussão também. Também os tribunais, as cortes de apelação passam a ter um papel diferente em matéria de controle de constitucionalidade. Então, é preciso olhar de outra maneira e com outra disposição. Bom, nós temos agora uma função maior de exercer esse controle. Então, o STJ, maior ainda, as cortes de apelação também têm. Então, não se poderá dizer, não, matéria de constitucional, deixa para o Supremo, deixa para o... Então, acho que os tribunais vão ter que repensar essa questão também. Então, vejam o reflexo do não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo sobre matéria constitucional, o que vai fazer em relação às instâncias que se seguem. Bom, e apressando que meu tempo já se vai, com relação a esses fatos, essas hipóteses, então vejam, existe uma afetação grave ao princípio da livre convicção do juiz, existe essa questão da, vamos dizer, devolução ou delegação, vamos chamar entre aspas, de competência para exercer controle de constitucionalidade por via de exceção para as cortes, o STJ e para os tribunais de apelação. E ainda uma última questão que eu gostaria de ponderar é justamente o que diz respeito ao outro princípio, né? Especialmente no que tange a matéria aos recursos repetitivos. Então, quando o STJ afirma, escolhe lá o recurso representativo de controvérsia, julga esse recurso, né, submetido a esse regime, muito bem, também sabemos que não há uma vinculação, não há eficácia vinculante, mas na prática ela existe, né, porque dificilmente o juiz vai manter a posição contra a orientação adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, mas aqui entra também outra indagação, outro princípio surge que a gente também poderia questionar. E o princípio do duplo grau? Né? Como é que fica o duplo grau de jurisdição? E nós sabemos, ou pelo menos é um entendimento corrente, que o duplo grau de jurisdição é um princípio constitucional, ele deriva do princípio a garantia do duplo grau de jurisdição deriva do princípio da universalidade da jurisdição, do princípio que é submetido do processo legal, daquela norma constitucional que também garante a ampla defesa. Então, eu quero um duplo grau, eu quero ter a chance de submeter a pretensão à primeira instância. Se eu não tiver êxito, eu quero ter a chance de submetê-la uma vez mais a um órgão jurisdicional que decida com livre convicção. Pois bem, com esses mecanismos já não é exatamente assim. Então, além do princípio da livre convicção, essa garantia do duplo grau também, a meu ver, está tendo novos contornos diante desses mecanismos de coletivização de julgamentos. Por quê? Porque nós temos agora um duplo grau que basicamente só aplica precedentes. Né? As cortes de apelação hoje, em matéria tributária, que é o nosso domínio, elas praticamente só aplicam precedentes. Vamos dizer, 90% do que se faz é isso. Então, até que ponto, né, nós podemos ainda hoje falar na garantia do duplo grau com a extensão, com o conteúdo que nós até então falávamos? Até que ponto o duplo grau também não está absolutamente parametrizado por esses julgamentos, por esses paradigmas? Até que ponto a persuasão permite livre convicção e um duplo grau de jurisdição com a liberdade que se tinha antes? Então, vejam, são efeitos, como eu disse, colaterais, evidentemente não afastam os grandes benefícios que esses mecanismos têm trazido para a nossa vivência, mas o fato é que é preciso pensar nas consequências outras que esses instrumentos, que a sua aplicação traz. Então, foi apenas para provocar especialmente o ministro Noronha, e então eu espero de qualquer modo que todos venham a pensar sobre isso e depois a gente possa continuar conversando mais a respeito. Muito obrigado.